Os 12 Trabalhos de Hércules. Capítulo 5. Um javali para Euristeu, ou o javali de Erimanto. Os camponeses que haviam pedido audiência a Euristeu prosternaram-se diante dele, queixando-se: Ó grande rei de Tirinto, viemos do monte Erimanto e imploramos sua ajuda. Um javali devasta nossas plantações, devora nossos rebanhos, destrói nossa colheita. Um simples javali? Fez Euristeu, espantado. Sim, mas tão grande que pesa tanto quanto um boi, tão resistente e incansável que todas as nossas caçadas fracassam. O que acham que posso fazer por vocês? Replicou Euristeu, dando de ombros. Acham que vou mobilizar meu exército para encontrar e matar um javalizinho qualquer? Não, grande rei, claro que não. Mas achamos que, quem sabe, Hércules. Euristeu ficou pálido e levantou-se. Parecia irritadíssimo, muito embora o poder não parecesse interessar ao seu primo. Sua fama aumentava perigosamente. Se não desse um jeito nisso, um dia desses acabavam carregando Hércules em triunfo ao seu trono. Bom, vou resolver o assunto, disse, dispensando os camponeses. Saiu do palácio, foi até a muralha e convocou o primo às portas da cidade. Pedir a Hércules para eliminar aquele javali? Ora essa. Para ele seria uma brincadeira. Não tinha matado o leão de Nemeia, que diziam invencível? E decapitado a hidra de Lerna, apesar da sua cabeça imortal? Pensativo, Euristeu procurava um jeito de transformar aquela missão num trabalho impossível de realizar. Num jeito de ridicularizar Hércules perante o povo, que já o admirava um pouco demais. Lá de cima do Olimpo, Juno soprou-lhe uma ideia. Euristeu ordenou. Hércules, você tem de capturar o javali do monte Erimanto. Quero que o deposite vivo aos meus pés. Vivo? Espantou-se Hércules. Por que vivo? Porque assim decidi. Surpreso, Hércules calou-se. Segundo o oráculo, ele tinha de realizar todos os trabalhos que o primo ordenasse. Será que, por intermédio de Euristeu, os deuses queriam humilhá-lo ou testar sua condição de humano? Era verão. O calor estava tão sufocante que Hércules decidiu viajar só no fim da tarde ou de manhã cedinho. Levou vários dias andando para chegar ao rio Erimanto. Subiu-o até avistar o alto pico da montanha de mesmo nome, coberta de florestas. Entrou num vale que parecia ter sido devastado por um terremoto. Os camponeses o reconheceram e se ajoelharam, lamentando-se. Olhe, Hércules, em que estado o javali deixou nossas plantações. Livre-nos desse monstro. Sabemos que você maneja como ninguém a espada, o arco e a clava. Hércules não respondeu nada. Dessa vez suas armas não lhe serviriam, porque não queria correr o risco de ferir o animal. Onde posso encontrá-lo? Perguntou. Veja, ele é tão pesado que suas pegadas ficam impressas profundamente no chão. É só segui-las e você encontrará o monstro. Hércules pôs-se a caminho. Seguir as pegadas do javali era fácil. Por onde ele passara havia troncos de árvore lacerados, terra revirada. Seguir as pegadas do javali era fácil. Por onde ele passara havia troncos de árvore lacerados, terra revirada. O herói embrenhou-se na floresta. À noite, grunhidos tremendos chamaram sua atenção. Avançou com prudência pelo mato. De repente, deu de cara com o javali. Lá estava ele, enorme, pelos negros, enfiado na lama, revolvendo o chão com o focinho armado de duas poderosas presas. Quando o bicho percebeu o intruso, levantou a cabeça, interessado naquela visita que não o surpreendia. Sua bocarra se abriu numa espécie de sorriso zombeteiro e ele grunhiu. Grom, grom. Pasmo, Hércules replicou. O quê? Falou comigo? Grom,
grom, repetiu o javali, como se debochasse dele. Depois, levantou-se e foi embora calmamente, deixando o nosso herói boquiaberto, paralisado. Quando se recuperou do espanto, o javali já estava longe. A noite caía, Hércules teve de desistir de persegui-lo. Fulo da vida, trepou numa árvore para dormir numa grande forquilha. Ao alvorecer, pôs-se a seguir novamente o bicho. Ao meio-dia, não só não tinha avistado o javali, como percebeu que o danado o forçara a percorrer um caminho acidentado. Seus braços e pernas estavam totalmente arranhados pelos espinhos das trilhas e por várias vezes ele escapou de despencar num precipício. Parece que esse javali quer me cansar, me atraindo pelos lugares mais perigosos, e sempre dá um jeito de que o vento sopre a seu favor, levando o meu cheiro até ele, de modo que ele percebe a minha presença de longe. Resolveu dedicar alguns dias à exploração do Monte Erimanto, a fim de dominar o terreno tão bem quanto o esperto inimigo. Depois de estudar também os hábitos do animal, postou-se numa manhã na trilha que ele tomava para descer ao vale. Escondido num galho em cima da trilha, pretendia pular no lombo do bicho e pegá-lo de surpresa, mas as horas passavam. Ouviu de repente um grunhido ao lado oposto. Grom, grom. De cabeça erguida, o javali parecia esperá-lo e chamá-lo. Esse bicho está zombando de mim. Hércules notou que o javali tinha o mesmo jeito de Euristeu. Sim, se seu primo podia ser comparado a um animal, era com o javali de Erimanto que ele se parecia. Essa afinidade aumentou a cólera do herói. Pulou da árvore, o javali esperou que Hércules chegasse perto para fugir, como se soubesse que ele não podia usar armas. Ah, está me desafiando para uma corrida? Pois vamos ver qual dos dois vai se cansar primeiro. O javali saiu disparado, atravessou a floresta a toda, passou pelas clareiras, meteu-se em túneis de vegetação. Ao anoitecer chegou ao vale, onde Hércules acabou perdendo sua pista. O monstro fez mais estrago que o de costume. No dia seguinte, começou tudo de novo. Hércules procurava o javali, mas foi o javali que o achou. Grom, grom, fez ele, depois embrenhou-se no mato, com Hércules no seu encalço. Esse pega-pega durou um mês inteiro. Por mais que Hércules fosse rápido e esperto, o javali sempre conseguia escapar, e a cada vez Hércules terminava aquela correria interminável, humilhado, exausto, todo machucado. Chegou o outono. Os camponeses do vale não entendiam por que Hércules não matava o monstro com uma flechada. Já lamentavam a sorte da futura colheita. De que adianta plantar? Diziam-se desanimados. Tenham paciência. Logo estarão livres da fera. Agora, Hércules conhecia perfeitamente o lugar. Havia arquitetado um plano. Passou várias semanas no Monte Erimanto, movendo blocos de pedra, cavando valas fundas, alargando as trilhas aqui e ali, criando numerosas veredas sem saída. Numa manhã de dezembro, começou a nevar. A montanha e o vale de Erimanto se cobriram de uma camada de neve tão espessa que os camponeses nem saíram de casa. Munido de uma simples corda, Hércules rumou para a floresta, onde o javali devia estar escondido. Não demorou para descobrir a pista do animal. Hércules avançava com dificuldade, mas o bicho, 10 vezes mais pesado que um homem, devia andar com mais dificuldade ainda. Quando chegou perto do lameiro, Hércules ouviu um grunhido contrariado. Grum, grum. Não me esperava, não é? O monstro levantou-se pesadamente para enfrentar o inverno. Tinha engordado bastante no outono, o que o tornava mais lerdo. Apesar disso, saiu correndo todo bamboleante neve afora. Hércules seguiu-o. Como previra, o animal se cansava. Evitava instintivamente as partes mais íngremes do monte. Tomava as veredas que lhe pareciam mais acessíveis, aquelas que Hércules tinha passado o outono preparando. A caçada durou o dia todo. À noite, conforme Hércules esperara, o monstro tomou uma trilha que descia serpeando pela montanha.
uma trilha cada vez mais estreita que não lhe permitia dar meia volta. O bicho percebeu que estava encurralado. O caminho terminava ali, numa plataforma minúscula à beira de um despenhadeiro não muito alto. Desta vez, murmurou Hércules, você vai ter de me enfrentar. O javali ofegava, esgotado, mais pesado com a neve e o gelo acumulados no pelo. Agora era uma presa fácil de capturar. Hércules tomou o impulso e pulou sobre ele. O bicho, espantado, esquivou-se. Seus cascos deslizaram na pedra gelada e seu peso arrastou-o para o vazio. Mas Hércules havia previsto essa eventualidade e a queda não foi mortal. O javali caiu alguns metros abaixo, apenas desmaiado com o tombo que a espessa camada de neve amorteceu. Hércules desceu até lá, amarrou-o e colocou-o nas costas. Atravessou o vale carregando o enorme fardo, saudado com grande clamor pelos camponeses que acompanharam o herói até às portas de Tirinto. Temos ordens para não deixar você entrar, disseram os guardas. Pois eu tenho ordens de depositar este animal aos pés de Euristeu, replicou Hércules. É verdade, tiveram de admitir. Estávamos presentes quando o rei deu tal ordem. Abriram as portas da cidade. Ainda com o javali nas costas, Hércules entrou e foi direto ao palácio. Os guardas nem tiveram tempo de anunciar ao rei a visita do primo, que entrou na sala do trono pegando Euristeu de surpresa. O rei arregalou os olhos e gaguejou. Por todos os deuses do Olimpo, você aqui? Que é isso que está trazendo? Hércules se aproximou e virou-se de repente, para que o enorme focinho do javali ficasse bem em frente do nariz de Euristeu. Grão, grão, fez o bicho. Euristeu deu um berro, fugiu em pânico e enfiou-se no primeiro esconderijo que encontrou. Um enorme jarro vazio que a alguns passos do trono servia para recolher a água da chuva. Ante os olhos atônitos dos seus guardas, Euristeu mergulhou de cabeça dentro dele. Enquanto as testemunhas da cena riam às gargalhadas, Hércules foi até o jarro e gritou para o primo lá dentro. Euristeu, eu obedeci às suas ordens. Capturei o javali de Erimanto. Você disse que eu devia depositá-lo vivo aos seus pés. Lá vai. Com um galeio de ombros, ele derrubou o monstro no jarro. E antes de sair do palácio, ainda pôde ouvir nitidamente entre as risadas, as exclamações e os berros aterrorizados de Euristeu, o grunhido insistente do javali. Grão, grão, grão.